15 de agosto de 1909, Rio de Janeiro. Está morto o escritor, jornalista e imortal da Academia Brasileira de Letras, Euclides da Cunha. Autor do clássico livro Os Sertões, Euclides foi morto a tiros no dia de hoje no bairro da Piedade. Euclides deixa a mulher Ana e 5 filhos, os quais suspeitava que não seriam seus. Euclides havia descoberto recentemente que sua mulher mantinha um caso extraconjugal com o militar Dilermando de Assis, fato este que o levou à tragédia de hoje. Euclides havia se dirigido armado até a casa onde supostamente Dilermando estaria, na Estrada Real de Santa Cruz, no bairro da Piedade. Ao encontrar sua mulher no local, teve certeza da traição e disparou 2 tiros nas costas do homem ao seu lado. Infelizmente, o homem em questão não era Dilermando, mas seu irmão, Dinorá, zagueiro do Botafogo, que enfrenta o Fluminense no próximo final de semana. Quando Euclides se aproximou do corpo de Dinorá para se certificar de que estava morto, foi surpreendido pelo verdadeiro Dilermando, que o matou a tiros. Euclides morreu na hora. Dilermando, detido pela polícia, já foi liberado. Ana faz planos de casamento. E Dinorá, apesar dos 2 tiros, está confirmado para o clássico. Eu sinto que antes de eu nascer, antes dos planetas serem inventados, das partículas cósmicas viajarem pela imensidão do nada e se chocarem na origem de tudo, eu já era botafoguense. Ser botafoguense é uma coisa só. Meu nome é Felipe Santoro. Eu sou roteirista de cinema e essa é uma série documental pirata sobre o meu time do coração, o Botafogo. Essa série, no entanto, é feita para todos os torcedores de todos os tipos de esportes. Ela é mais uma espécie de coleção de tudo que eu penso sobre a vida, vista pela ótica do gramado. Agora, por que falar do Botafogo? O que torna sua passagem pelo universo única? Se torcer fosse escolher o time com mais títulos, todo mundo torceria pelo mesmo time e viraria casaca no momento que esse fosse ultrapassado por outro em número de conquistas. Se fosse escolher o time com o melhor plantel, escolher aquele com mais chances de ganhar, a troca seria mais frequente ainda. Felizmente, não é sobre nada disso. O que afasta o futebol dessa volatilidade, dessa impossibilidade de torcer real, e não coincidentemente, o que dá a ele certa hereditariedade, um sentimento de continuidade, seja familiar, seja bairrista comunitário, é exatamente que cada time tem uma essência duradoura e guarda em si arquétipos comprovados e ratificados por sua história, por seus grandes jogos, grandes ícones, grandes torneios. Por isso, o Botafogo atrai determinados tipos de pessoa, com determinadas qualidades, personalidades, ritos. E o mesmo com o Palmeiras, com o Grêmio e com todos os outros times. Por isso, o ídolo não é necessariamente aquele que melhor joga, ou aquele que mais joga, mas aquele que melhor se identifica com os signos fundamentais de cada time. Aquele que funde seu caráter ao caráter que o time representa com precisão, ao caráter dos seus torcedores, portanto. Por isso, cada time deve preferir determinada forma de jogar,
e montar sua esquadra de acordo com esse caráter essencial. Essa é uma série documental pirata sobre o meu time de futebol. Eu sou Botafogo. O Botafogo não é um time como os outros. Eu não acredito muito em futebol. Não que eu não acredite que ele exista. Ele existe. Eu já vi ele. Eu só não acredito muito que ele exista da maneira com que normalmente se acredita em futebol. Eu mesmo já achei que sabia muito sobre futebol. As escalações, as teorias, as táticas. Para um tempo depois entender que não sabia nada. Eu acho que pouca gente entende que isso é meio que saber nada. Eu definitivamente acredito que o esporte em geral é transmitido e discutido pela mídia da maneira errada. O jornalista esportivo médio odeia esportes. Ama o assunto, ama ser conhecedor, ama ser reconhecido como conhecedor, ama viver esse ambiente de redação, ambiente de bastidor, ambiente de clube, ama ser reconhecido como alguém de ideias atuais e diferentes. Enfim, ama-se, odeia o esporte. Para amar o esporte, a mídia esportiva deveria em primeiro lugar entender o que torna o esporte algo especial. Eu acredito que para isso vingar, todo jornalista deveria passar um período de estágio ou provação cobrindo a WWE, antes de poder escrever uma linha sobre o time do Botafogo. Eu adoro a WWE. Eu adoro o wrestling. O do falso mesmo. A luta greco-romana é bem chata. Wrestling não é um esporte. É ficção. A WWE é um programa de televisão sobre atletas. Sobre os lutadores mais fortes do mundo disputando o cinturão de cara mais da hora do mundo. Eles fazem isso através de lutas encenadas, que envolvem habilidades atléticas e acrobáticas, mas lutas cujo resultado alguém já sabe qual vai ser. Wrestling não deixa de ser esporte por ser armado. Alguém seria louco o suficiente de me dizer que esse jogo aí não é esporte? Esse jogo aí é uma partida decisiva do que teria sido o bicampeonato italiano da Juventus. Não tivessem descoberto que tudo andava meio armado lá na Itália. Acredito que a mídia esportiva em geral precisa lembrar que o esporte é principalmente a potência de grande ficção que dele surge. Eu não acredito muito em futebol. Abri o texto dizendo isso. Eu desconfio bastante do futebol praticado no mundo. Acho ele meio armado. Eu poderia passar o resto do meu tempo tentando provar para vocês coisas sobre controle de apostas ou políticas antidoping, sobre como nos outros esportes isso aparece e como no futebol, o esporte que mais dá dinheiro no mundo, isso não é mencionado em lugar nenhum. Isso não importa. Ou não deveria importar. E se for armado? Que diferença tem pra mim se alguém no mundo já sabe o resultado dessas partidas? Ou se alguém no mundo já sabe que no segundo tempo dessa partida tem um pênalti? Eu não sei. Eu não deixo de me emocionar menos com o filme porque outras pessoas no mundo já conhecem o final dele. Eu vivo o filme. Eu me emociono com ele, eu torço pelos personagens, eu me envolvo. Eu sonho com coisas maiores por conta deles. O esporte é uma ficção que se desenvolve ao vivo. Um canal como a Globo, que é um canal aberto, cujo público-alvo é a família toda, um canal que quer falar de futebol com a minha avó, esses canais deveriam tratar em especial o esporte como se fosse a WWE. Falar na transmissão sobre os personagens, sobre as histórias, sobre a emoção envolvida. Menos dados e estatísticas, menos mesa tática. Essa visão materialista do jogo, de ver o jogo apenas pelo que ele é aos olhos, de ver estatística de posse de bola, de ver mapa de calor, de ver o bom futebol dos alemães, é o que verdadeiramente vai destruir o futebol brasileiro. Essa visão materialista destrói o Olaria, o Bangu, o América, a Taça Guanabara, o futebol de bairro e de interior como um todo.
cria esses vermes que assistem Bundesliga, mas não prestigiam o time da cidade. Alguém que ama futebol, ama um esporte, sabe que toda vez que uma bola rola, existe a possibilidade de uma epopeia sem tamanho. Qualquer pelada que você jogue com amigos tem a potência de ser o maior jogo de todos os tempos. Aquele pelo qual você vai sentir a presença de algo maior entre nós e dentro de você. Se toda a beleza de que eles falam sai tão somente do meu coração. O Botafogo é conhecido por muitas alcunhas. O Botafogo é o glorioso, o time da estrela solitária. É o último clube amador. É o preto no branco. É o clube briguento. É o clube do sobrenatural. É o time do futebol arte. O que torna o Botafogo ele próprio? Não entendo como é que você, podendo usufruir dos privilégios da civilização do dólar, de tudo que você tem aqui, você quer voltar para um país, não dizia propriamente um país subdesenvolvido, mas estava subentendido do que ele queria me dizer. Eu não entendia isso. Como é que eu podia sair de Los Angeles e querer voltar para o Brasil, para o Rio de Janeiro? E então, eu fiz para esse homem, Mr. Buster, um poema que diz o seguinte. Olha aqui, Mr. Buster. Está muito certo que o senhor tem um apartamento em Park Avenue e uma casa em Beverly Hills. Está muito certo que seu apartamento de Park Avenue, o senhor tem um caco de friso do Partenon e no quintal de sua casa em Hollywood um poço de petróleo, trabalhando de dia para lhe dar dinheiro e de noite para lhe dar insônia. Está muito certo que em ambas as residências o senhor tem as geladeiras gigantescas capazes de conservar o seu preconceito racial por muitos anos a vir. Está certo que em suas mesas as torradas saltem nervosamente das torradeiras automáticas e suas portas se abram com célula fotoelétrica. Está muito certo que o senhor tenha cinema em casa para os meninos verem filmes de mocinho, e isto sem falar nos 4 aparelhos de televisão e na fabulosa hi-fi com alto-falantes espalhados em todos os andares, inclusive nos banheiros. Está muito certo, Mr. Buster, que a senhora Buster seja citada uma vez por mês por Elsa Maxwell e tenha 2 psiquiatras, um em Nova York e outro em Los Angeles, para as 2 estações do ano. Está tudo muito certo, Mr. Buster. O senhor ainda acabará governador do seu estado e, sem dúvida, presidente de muitas companhias de petróleo, aço e consciências enlatadas. Mas me diga uma coisa, Mr. Buster. O senhor sabe lá o que é ter uma jabuticabeira no seu quintal? O senhor sabe lá o que é torcer pelo Botafogo? Esse é um tema que me é muito caro, algo que já me peguei pensando muito, tantas as vezes que me disseram que o meu time iria falir e fechar as portas. Mas o que faz um clube de futebol estar vivo não são seus balancetes financeiros, ou a quantidade de troféus na estante, ou mesmo o volume da sua torcida, mas o espírito fundador de cada um deles. Esse espírito vive na personalidade de cada um dos seus torcedores,
vive nas vidas particulares de todos nós e meramente se revela, semana a semana, ao entrar num campo de futebol e contar uma história. O Botafogo é a busca de Deus em campo. O botafoguense vive constantemente com uma luta metafísica interna. Se Deus existe, ele existe jogando com a camisa 7 do time. Olha só, eu não tenho fé nem metafísica. Portanto, a sensação de que você pertence a uma coisa maior, eu não tenho a graça de sentir isso todo dia, eu sinto isso no estádio. Algo naquele campo vai revelar para nós que tudo aquilo que aprendemos na igreja é ou não é verdade. Todas as promessas feitas ao divino vão ser postas a teste dentro do campo. O botafoguense, quando morre, espera que Deus peça perdão pelos pecados diante dele. Mas essa não é a natureza do Botafogo. A natureza do botafoguense é sermos um pouco brancalhone, ter um certo orgulho de ser difícil ser botafoguense. O botafoguense, acima de tudo, odeia a torcida do Botafogo, que acha que ela deveria cantar mais, ou me deixar xingar em paz, ou cuspir nos próprios ídolos e depois louvá-los novamente. Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Todos já escutamos isso. Esse é o mote que define o time. Nós não somos uma torcida. Nós somos um bando de detetives, uns personagens malditos do Arquivo X. Porque quando se trata de Botafogo, a física e a lógica não se parecem aplicar. Eu quero contar a história do meu time e, com alguma sorte, investigar melhor o que é esse lance todo da vida. Eu amo Botafogo. O futebol é ficção que se desenvolve ao vivo. É a própria vida que se desenrola no campo. Ser torcedor de um time de futebol é um caleidoscópio apontado para uma mesma coisa. O mesmo lance, as mesmas jogadas são vistas de maneira completamente diferente, caso você seja Flamengo ou Corinthians, Galo ou Timbu. E como vê as coisas o botafoguense? Bom, eu acho bom a gente voltar para o começo. O Botafogo é um clube que nasceu de um infarto. Pelo menos o Botafogo como ele é agora. Antes, o Botafogo era 2. Primeiro veio o clube de regatas e depois um time de futebol, ambos chamados Botafogo. Eles só se juntaram para fundar o Botafogo de Futebol e Regatas em 1942, depois de uma partida de basquete entre a turma do futebol e a turma das regatas. Esse jogo nunca acabou. Ele acontece até hoje e para todo sempre. Quando Armando Albano infartou em campo e veio a falecer depois, os jogadores emocionados largaram a quadra e até hoje jogam do mesmo lado. O Botafogo, no entanto, já jogava futebol desde 1904, no começo do século XX. O time de futebol do Botafogo nasceu no antigo colégio Alfredo Gomes, no bairro do Maitá. A média de idade do primeiro time do Botafogo era de 15 anos de idade. A média de todos os outros clubes era maior do que 40. Como vocês sabem, o futebol era originalmente um esporte de imigrantes ingleses. Os primeiros clubes de futebol eram todos clubes ingleses. O Fluminense, o Paysandu, o Rio Cricket de Niterói. O Botafogo guarda até hoje o bilhete que fundou o clube. Um clube fundado por bilhetinho de sala de aula. O Itamar tem um clube de futebol que joga na Rua Martins Ferreira. Vamos fundar outro no Largo dos Leões? O time de futebol, originalmente, não ia se chamar Botafogo. Os garotos tinham escolhido o nome Electroclube, mas parece o nome de um super-herói ou aventura em quadrinhos. A sugestão de trocar o nome do clube para o nome do bairro foi de Dona Chiquitota, avó de um dos garotos. Foi Dona Chiquitota
também é responsável pelo primeiro uniforme do clube, todo branco e com meias laranjas. A tradicional camisa listrada em preto e branco só estreou 2 anos depois, em 1906, para o primeiro campeonato carioca. O Botafogo é, no seu princípio, uma brincadeira de criança. Eu joguei muito tempo em campos que tinha mangueiras no meio. Quer dizer, você desviar da mangueira, desviar das suas raízes, e ainda ter que controlar a bola e desviar do adversário, são vários argumentos para você trabalhar a tua habilidade. Eu lembro que era menininho, né, e tinha lá os coleguinhas, a gente tinha um muro que separava a nossa rua da Quinta da Boa Vista. Nós fizemos um buraco pequeno embaixo do muro, a gente passava e ia jogar bola ali. E as árvores, a gente aproveitava para fazer os gols, né? Jogar bola tem que ser, antes de tudo, uma brincadeira. E como o Botafogo brincava de jogar bola? É ainda na década de 10 que surge o apelido de Glorioso. É nesse período que o Botafogo aplica a maior goleada do futebol brasileiro. Uns inacreditáveis 24-0 sobre o Mangueira. Os meninos do Botafogo tinham um jeito brasileiro de jogar. O Botafogo é futebol arte. Dava a impressão de que havia um confronto de 2 estilos de futebol diferentes. O europeu, que sempre foi um futebol mais de choque, de corpo a corpo, de força física, e o futebol brasileiro mais na base da ginga, do movimento descontínuo, das mudanças de ritmo, das jogadas individuais. O futebol brasileiro é muito associado à fantasia, né? É como se fosse um instinto puro, a dança, todo mundo nu, tudo azul, todo mundo brincando com a bola. Mas o futebol brasileiro tem muito a ver com a nossa miscigenação, com a nossa mistura, com a nossa cultura. Tem o instinto e tem a razão. Tem o Pelé e tem o Zagallo. Depende muito de criatividade, de muita liberdade, de muita independência. E assim como a dança, como a música, eu acho que o futebol oferece tudo isso para o indivíduo que pratica esse esporte. Então nós, de alguma forma, assumimos esse esporte como nosso. Quer dizer, eu acho que o futebol tem a cara do Brasil. A própria iniciativa dele, essa facilidade que o brasileiro tem e que a maioria dos outros não tem, é que ainda mais, essa é a marca do Brasil. E no futebol tem isso. Você tem que adivinhar o que vai suceder. Quando você tem esse dom de prever o que vai acontecer, você passa a estar no lugar certo, no momento exato. No outro dia o Rivaldo fez 4 lançamentos em menos de 10 minutos de jogo. Quer dizer, a prova que há espaço. O espaço está aqui, ó. Não está no pé não, está aqui. Na visão do jogador. Para encerrar esse primeiro episódio da série, eu queria contar a história do primeiro título do clube, aquele do hino. O Campeonato Carioca é disputado pela primeira vez em 1906. A final é disputada entre o Fluminense e o Paysandu do Rio. O Botafogo não vai mal, especialmente para um time de meninos. Em 1917, no segundo Campeonato Carioca da história, o Fluminense e o Botafogo terminaram empatados em pontos. O Fluminense se autodeclarou campeão por conta do saldo de gols. O Botafogo se declarava campeão porque tinha vencido o confronto direto. Na última rodada do campeonato, ainda rolou um troço esquisitíssimo. O Internacional do Rio não apareceu para o jogo, perdeu de WO e, por tabela, impediu que o Botafogo fizesse os gols que tirariam a desvantagem do saldo. Mas o regulamento não previa algo assim. A gente está falando de um campeonato que era tão idade da pedra do futebol que os caras não tinham sequer imaginado a possibilidade dos times terminarem empatados em pontos. O Fluminense se recusou a jogar um jogo extra e ficou por isso mesmo.
No hino do Botafogo, do Lamartine Babo, constava lá: Botafogo campeão desde 1910. Só depois de muita briga, o Botafogo foi ter seu título reconhecido. Ali na hora, a federação declarou o Fluminense campeão e ficou por isso mesmo. O Fluminense é tradicionalmente o time da federação. O mascote deles é um cartola. O Fluminense é, por sua essência, o time da aristocracia. A sua história é uma grande busca para entender o que é a verdadeira nobreza. O Flamengo é o campeão material, o invencível, o maior, o mais querido, o que sempre tem mais e é mais que os outros. A sua história é uma busca reta pela glória material e concreta. O Vasco é o grande time da Zona Norte carioca, o time social, do estádio feito pelas mãos dos próprios sócios, de ter sofrido um racismo mais brabo e ressentir não ter tido as facilidades dos outros times burgueses. O Botafogo? Bom, o Botafogo a gente está aqui para desvendar. O primeiro rival do Botafogo é o Fluminense, o clássico vovô. O Fluminense disputou cabeça a cabeça com o Botafogo o campeonato de 1907. Levou a melhor em 1908, mais uma vez em 1909 e tomou o troco em 1910, no título que ficou no hino. Essa é a mais velha rivalidade entre grandes clubes do Brasil e a terceira mais velha na América Latina. O primeiro jogo oficial entre os clubes aconteceu em 1906 e é também a maior goleada da história do confronto, 8-0 para o Fluminense. Os maiores artilheiros do confronto são Heleno de Freitas, do Botafogo, e Valdo, do Fluminense, empatados com 16 gols. O Botafogo não tem vantagem sobre qualquer um dos seus maiores rivais. Isso é fruto dos anos de superioridade do Fluminense no Campeonato Carioca, especialmente nos anos 20. Apesar disso, o Botafogo tem vantagem sobre o Fluminense em confrontos em qualquer outro torneio que não seja o Carioca. O Fluminense é freguês no Brasileiro, no Rio-São Paulo e em torneios amistosos. O Botafogo atualmente vive a maior sequência de vitórias no Clássico entre janeiro de 2023 e os dias atuais. Botafogo e Fluminense decidiram, em 1954, o torneio quadrangular interestadual, um dos muitos torneios que precederam o Campeonato Brasileiro. Disputado entre Botafogo, Fluminense, Palmeiras e Internacional, foi vencido pelo Botafogo ao vencer o clássico por 3-1, gols de Dino da Costa e Garrincha. Em 1988, Botafogo e Fluminense protagonizaram uma cena única, um clássico de portões fechados apenas para se bater pênaltis. Acontece que em 88 inventaram uma regra esdrúxula que dizia que todo empate no Campeonato Brasileiro daquele ano seria decidido por pênaltis para a conquista de um ponto extra. Botafogo e Fluminense empataram em 1-1 na primeira rodada do campeonato e esqueceram da nova regra. Tiveram que voltar 2 dias depois para cumprir a palhaçada. Apesar de grandes rivais, foi um clássico vovô que o fair play foi criado. Em partida válida pelo Rio-São Paulo de 1960, Mané Garrincha jogou a bola pela lateral para o atendimento do zagueiro Pinheiro do Fluminense e depois recebeu a bola de volta do lateral Altair. O lance ganhou destaque internacional nos jornais, que popularizaram o termo. A rivalidade dos times, muitas vezes, se traduz fora de campo. Os seus dirigentes estiveram constantemente em campos opostos. Em 1911, uma coisa curiosa aconteceu. Quando o Botafogo foi jogar contra o América, o artilheiro do nosso time, Abelardo Delamare, se estranhou com um jogador deles e destampou uma briga. Na época, o estádio não tinha alambrado. Não havia nada que separasse o campo das arquibancadas. E nem se cobrava ingresso ainda. O que aconteceu foi uma tragédia sem tamanho, porque a torcida invadiu o campo e linchou o time do América para fora do estádio. O Botafogo foi desclassificado do torneio. E aí, no ano seguinte,
era preciso fazer algo a respeito do Botafogo. A sua torcida era formada por selvagens sem modos. Pela primeira vez na história, o Botafogo inventou um campeonato paralelo e convidou quem quisesse jogar com ele. Foi campeão em cima do Americano do Rio. No ano seguinte, todos fizeram as pazes e não se falou mais nisso. Eventualmente, pensaram em inventar maneiras de separar o público do gramado, mas isso é coisa para outro episódio.